Adriano quer comprar uma casa pelo consórcio de imóveis e, como tem muitas dúvidas, procurou um especialista em sistema habitacional. Nós temos aí a possibilidade no consórcio de pagamento de taxas de administração, enquanto que nos financiamentos habitacionais nós vamos pagar taxa de juros e ainda em algumas situações, inclusive taxa de administração. Como não há cobrança de juros, o valor da parcela do consórcio chega a ser 40% mais barato em relação ao financiamento tradicional. Este especialista diz que é um bom negócio para quem não tem pressa. Tem que ter em mente que ele pode ser tanto o primeiro quanto o último a ser sorteado. Normalmente os planos são de 150 meses, ou seja, se a pessoa tiver o azar de ser o último no sorteio, pode ter que esperar quase 13 anos para comprar o imóvel. Para quem prefere algo mais imediato, os especialistas indicam o financiamento. Novos ou usados, na planta ou ainda em construção. O mercado oferece inúmeras opções para todos os bolsos e gostos. O financiamento da casa própria pode ser feito de duas formas. Com a construtora em um prazo que normalmente não passa de 10 anos ou pelo banco, que hoje responde a 80% do financiamento imobiliário no país. Neste caso, o prazo para pagar a dívida é maior, pode chegar a 30 anos, dependendo da linha de crédito. Veja agora quais são as outras principais diferenças entre essas duas opções de financiamento. A correção das parcelas e as taxas de juros são diferentes. A construtora trabalha com 12% ao ano, enquanto nos bancos, essa taxa pode sair pela metade. Essa é uma boa questão, né? A gente sempre vê anúncio de imóveis à venda lá, direto com a construtora, direto com a construtora. É uma grande vantagem mesmo, se eu puder pagar direto com a construtora, em vez de repente, pegar um financiamento bancário, Flávio? Não, eu não vejo assim. Eu recomendo que se pegue um financiamento bancário por duas simples razões. Os juros será bem menor, nós vimos aí algo em torno de 6% a 7%, quando a construtora normalmente vai cobrar 12%. E segundo, o prazo que os bancos hoje trabalham chegam a 30 anos. E a construtora, no máximo, vai chegar a 120 meses, 10 anos, né? O que impõe uma prestação bem mais elevada. É só para quem tem pressa de pagar. É só para quem tem pressa ou que não quer, imagina que a burocracia do banco seja muito grande. Pronto, a minha palavra. Meu favor, burocracia. Gente, eu sou tão ruim de documento, eu sou aquela pessoa, eu tenho que tirar documento, reconhecer firma, eu choro, porque eu não sou capaz, eu não sei. Como é que é enfrentar aquele monte de documentos? Você vai financiar alguma coisa, você sabe? É 1 quilo, né? Tem que fazer no carrinho, arrastando no carrinho, aquele monte de papel. Não é só comprovar renda, é muita coisa que tem que fazer, né? E depois tem a outra parte que custa caríssimo, que é a escritura. Meu Deus do céu, você já passou uma escritura? Sim, é uma fortuna. É uma fortuna. É uma fortuna, é uma pequena fortuna. Tem que estar previsto em orçamento. Porque você vai no cartório, você vai passar em você vai 5 do 8, 10 mil reais, é uma loucura. No mínimo a gente costuma sugerir que se faça uma previsão da ordem de 4% do valor da aquisição para a escritura. Então, se nós estamos falando, porque existem as taxas, os emolumentos do cartório estabelecidos por lei, que você é obrigado a pagar. Mas é caro. Então, é muito caro. 4% de um imóvel é papel. Pois é. Aí então, eu acho que história, a sociedade deveria fazer um trabalho no sentido de tentar identificar a razão desse valor e lutar para que ele seja, de fato, reduzido. Porque não faz o menor sentido se pagar 4% no valor de imóvel para ter um documento em papel. É muito caro. Então, quer dizer, os documentos, para você juntar tudo, comprovar a renda, você tem que mobilizar a família. Mobilizar a família, mobilizar a conta corrente, né? E prever gastos maiores do que aqueles que você tinha planejado antes. Em São Paulo, as vendas de imóveis tiveram queda neste começo de ano. Segundo dados divulgados pelo Secov, as vendas de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo iniciaram 2011 com um forte recuo de 45% em janeiro, comparado com o mesmo mês do ano passado. Já em relação ao total de dezembro de 2010, a queda foi ainda maior, de 83,26%. A velocidade das vendas, medida pela relação de venda sobre oferta, também desacelerou. Ficou em 6,7% no início do ano, contra 29,2% em dezembro de 2010. Em janeiro de 2011, a região metropolitana registrou queda de 32,5% no número de imóveis comercializados.
Flávia, como se explica essa queda aí? A gente está falando que está tudo caro, tem muita procura em São Paulo, e essa queda aí, tanto mensal quanto com relação a janeiro de 2010? Perfeito. Nós temos tentado entender essa queda, também nos surpreendeu, mas os principais fatores, do nosso ponto de vista, são os seguintes. Em primeiro lugar, o mês de janeiro e fevereiro, normalmente são meses em que o movimento no mercado imobiliário é mais reduzido. É mesmo? As pessoas viajam, as férias, pessoas carnaval. têm outros custos durante esses meses que também atrapalham um pouco pensar Compra em de orçamento. Natal, Né? aí aquelas contas de Carro, PVA, aquela loucura. Nós tivemos também algumas pesquisas que foram feitas informalmente, pessoas dizendo assim, olha, mudou o governo, vamos ver como é que fica. Em paralelo veio a história do aumento de juros, e que, infelizmente, as pessoas confundem o aumento de juros da Selic com o aumento de juros do crédito imobiliário. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque os juros do crédito imobiliário ele está vinculado aos juros da poupança, que não mudou, e aos juros do fundo de garantia para as classes mais econômicas, que também não mudou. Então, o aumento da Selic não causa impacto, né? Pelo contrário, quando a Selic aumenta, o empréstimo imobiliário é mais vantajoso. Mas tudo isso provoca uma incerteza e retrai as pessoas.